Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek e estou aqui para mais um vídeo necessário para você que ama séries assim como eu e principalmente The Umbrella Academy. A estreia da próxima temporada acontece na próxima semana e eu estou aqui para poupar o seu trabalho com o meu resumo episódio por episódio. Então fica aqui comigo até o final, eu vou resumir todos os episódios de uma maneira muito mais simples em um vídeo único para você estar prontinho para a próxima temporada que estreia em breve na Netflix. Então, dá o seu like no vídeo, se inscreve no meu canal, comenta aqui embaixo qual a sua expectativa e vamos pro resumo, episódio por episódio, da segunda temporada de The Umbrella Academy. O primeiro episódio tem como título De Volta de Onde Começamos. Seguindo suas tentativas de fazer com que ele salve The Umbrella Academy, o 5 ele acaba vendo como as coisas não saíram conforme ele tinha planejado. E o que acontece nessa temporada é que cada um dos irmãos vai parar em um lugar diferente, em um ano diferente, em tempos diferentes. Já vou explicar pra você. Klaus e Ben se encontram em 1960, Allison em 61, Luther em 62, Diego e Vânia em 63 e o número 5 também em 63, mas com 2 meses de diferença de Vânia. E o 5, que tá jogado entre os soviéticos e os Estados Unidos, vê que a Umbrella Academy tá usando seus poderes nesse meio aí dessa luta. Um pouco antes do 5 acabar se encontrando com a sua família, Hazel aparece e fala, ó, vem comigo porque você vai morrer. Se você quiser ter uma chance de sobreviver, você vai ter que vir comigo. E aí, sem opção, o 5 aceita e tal, e pergunta o que aconteceu, e Hazel fala, ó, dia 25 de novembro de 63, vai acontecer um apocalipse, ninguém vai sobreviver. E Hazel fala que ele tem que fazer isso sozinho, sem ajuda de ninguém. Antes que eles pudessem trocar mais ideia, Hazel acaba morrendo baleado, coitado. O 5 percebe que está sendo seguido por um homem e ele vai atrás. Ele acaba sabendo que esse homem acompanha desde 1960 os membros da família The Umbrella Academy. Então ele mostra um artigo de jornal onde aparece o Diego e 5 vai atrás do Diego. Essa temporada é muito importante porque o 5 e o Diego têm muito mais proximidade do que na primeira temporada. Paralelamente, a gente vê logo nesse primeiro episódio que o Diego, ele está em uma clínica psiquiátrica e tem seus sentimentos revelados em relação ao seu pai. Depois ele consegue encontrar o 5 e o 5 conta tudo o que está acontecendo e os dois vão juntos para encontrar os seus outros irmãos. Só que o 5 não confia muito no Diego, então ele acaba falando assim, acho que você vai estragar aí meus planos, é melhor você ficar aqui. Ele dá um jeito das coisas rolarem como ele pretende. Enquanto isso, a Vânia tá sem suas memórias e Carl tá tentando ajudar para que ela volte com suas memórias. Enquanto isso, nós temos o Klaus e o Ben que estão em Dallas e aí acontece uma briga, né? A gente sabe dos poderes do Klaus, aliás, eu tenho um vídeo falando só sobre esse personagem, dos poderes dele, e ele briga com o Ben e acaba que por conta do Ben ele tem uma briga onde ele tá. Enquanto isso também, Allison vive sua pequena vida com o Raymond, lutando contra o racismo. Então ela vai às lutas, protesta, é militante, mas chega um determinado momento que ela precisa defender o seu marido. E agora nós vamos para o Luther, que virou um cara que tá super dedicado nas lutas de boxe. E a gente já percebe que tem um cara que é o seu Ruby, que é tipo um mestre dele e, Luther tá sendo o cachorrinho. E assim, é pelo incentivo dele que ele consegue vencer uma luta. E a gente vai voltar pro Diego, que consegue fugir, escapar da camisa de força, quebrando ali seu ombro. E ele sai com uma colega de prisão, a Layla, que é uma nova personagem, mas é confrontado pela mesma galera que matou Hazel. E pra finalizar esse episódio, a gente já vê que o 5 consegue encontrar Luther, mas mesmo o 5 contando que vai ter o apocalipse, Luther, ele não quer ir. Vamos pro episódio 2, as filmagens de Frankel. No episódio número 2, a gente começa com um flashback da possível morte da Handler. Depois de 3 meses, ela acorda e vai voltar ao seu trabalho. Só que quando ela vai pro trabalho, ela descobre que foi rebaixada. E quando ela volta ao trabalho, ela tenta argumentar para o AJ
de que a culpa de toda essa missão não ter dado certo em relação a ela foi de Hazel e Chacha, mas esse argumento não foi muito bem recebido e ela fica horrorizada que ela foi rebaixada, e a gente descobre quem é o AJ e sabemos que Herb é o seu novo supervisor. Nisso nós vamos lá para Luther e 5, que terminou o primeiro episódio, e o 5 tentando convencer o Luther de que ele tem que se juntar aos irmãos da Academy, só que o Luther já fala, não existe número 1, eu não vou me juntar com você e tal, eu tenho agora o meu mestre lá, Sr. Ruby. E quando o 5 sai, ele meio que dá uma desistida, joga lá um shadezinho pro irmão e ele coloca a mão no bolso e descobre uma caixa que se chama The Frankel Footage. Paralelo, nós temos a Vanya, que tá nessa aí nova família com o Carl, e depois a Cici, a gente conhece o Harlan, que é um menino, e a gente sabe que ela tá sem suas memórias, mas ela tá se adaptando aí nessa nova família que acabou acolhendo ela. Paralelo, nós temos Diego e Layla fugindo da clínica que eles estavam, porque eles estão fugindo da galera e dos assassinos que estavam indo atrás deles. Diego fala pra Layla assim, ó, é melhor a gente seguir caminhos diferentes, mas a Layla convence do contrário, e aí os dois roubam um carro juntos. E voltando para a ideia lá da Vanya, Vanya vai buscar o Carl no bar, porque a Cis ficou em casa com o filho, lendo uma história, e no momento que os dois estão conversando, ela e o Carl, ela vê que o Luther estava saindo lá do clube, e o Luther reconhece e chama a Vanya, mas a Vanya fica meio assim e vai embora. Enquanto isso, a Alison e o Raymond estão lá, vivendo naquele tempo em que o racismo era muito grande, e lá no salão de cabeleireiro, Raymond é levado pelas autoridades e ela quer usar o seu poder de influência para fazer com que eles parem com isso, e o Raymond fala que ela fazendo isso ele não vai se sentir bem, então ele acaba sendo levado sob custódia. Enquanto isso, o 5, que sempre é sagaz nessa série, ele leva a filmagem para Elliot, e aí ele é surpreendido com a notícia de que 25 pessoas conseguiram fugir lá daquele lugar, e ele percebe que Diego tá no meio e vai precisar ser salvo. Enquanto isso, é muito importante dizer, eles estão num período em que vai acontecer o assassinato do presidente, e quem vai matar é o Oswald, e Diego e Layla estão ali naquele plano de ataque conversando o que vai fazer com ele. Eles sugerem para que Oswald termine seu turno, saia de Dallas, mas a Layla fala, não, a gente tem que matar ele, mas o Diego ele fica assim, não vamos matar porque ele nem cometeu o crime ainda, a gente sabe o que vai acontecer, mas eu não vou matar ninguém, até que o 5 interrompe essa conversa lá no banco de trás do carro e fala e dá um ultimato pro Diego. A Alison vai tentar falar com o Raymond, mas ela é interrompida porque os caras falam assim, você só vai conseguir falar com ele mediante advogado. Momentos depois, o Kit ele é trazido para a prisão por estar distribuindo o panfleto sem permissão. E aí ele fica surpreso quando conhece Klaus, citando que ouviu falar em 1961. E o Klaus ele vai mudar de lugar conversando com o Raymond. E a conversa vai ser interrompida porque Klaus ele vai ser liberado pelo governador. O 5 vai levar Diego e Layla para eles voltarem lá na loja do Elliot e ver essa fita, mas eles ficam surpreendidos que no dia do assassinato quem estava lá? Sim, o Sr. Reginald Hargreaves com seu guarda-chuvinha. Eles ficam real surpreendidos porque eles não querem acreditar que seu pai estava lá no dia do assassinato. E neste momento nós temos Luther se aproximando de onde Vanya está, porque ele vai atrás dela, ela está no momento lá com Harlan, mas quando ele vai conversar ele fica surpreso porque ela não lembra de nada do que aconteceu e inclusive da atuação dela na morte de Pogo. Eles são interrompidos pela Cici, que vai perguntar que negócio que ele tem ali pra ele estar ali presente, né? E aí ele acaba indo embora e pede desculpa por decepcioná-la, mesmo ela não sabendo e não tendo essas memórias. Enquanto isso, os suecos recebem uma nova mensagem da comissão e aí eles veem que Vanya está sendo procurada e com recompensa por sua cabeça, hein? De volta da galera que tá lá em relação ao Elliot, eles ficam conversando sobre esse assassinato e até cogitam ir atrás do Reginald,
mas muita coisa ali para eles assimilarem. Nisso, Diego fala com a Layla não acredita no que ela viu, mas ele fala, não, calma, você não tá louca, realmente aconteceu isso. A Allison vai falar com o Raymond, e aí o Raymond fica assim, por que naquele dia você foi falar com eles e falou, eu ouvi um boato? Pois bem, esse segredo aí estava guardado, ela falou que falaria e contaria depois, porque ela foi interrompida pelos guardas falando que o tempo dela acabou. Nisso, quando ela vai sair, ela vê um cara com tatuagens em comum com as do Klaus, e aí o cara fala, e aí ela sabe que todos os filhos do profeta têm. Voltamos pra Vanya, a Vanya conversa com Cici, falando que tá muito irritada por ela não lembrar das coisas, mas nesse momento íntimo que ela tem um climinha aí quando ela volta pra cama, mas Vanya não consegue dormir porque ela tem uns flashes assim do que aconteceu. Ela sai de casa e leva o carro da Cici junto. Cinco e Diego vão para a fábrica de guarda-chuva e eles acabam se separando para ser algo um pouco mais eficaz, só que Diego vai se encontrar com uma figura meio misteriosa e o Cinco encontra uma figura do Pogo mais jovem, só que muito mais sinistro, violento. E aí acaba o episódio com Diego esfaqueado pelo Sr. Reginald. Episódio 3, Trabalho Sueco. No episódio 3 a gente começa falando um pouco sobre o Klaus, que, cara, ele, pra mim, é um dos melhores personagens, se não o melhor personagem pra mim. Ele encontra uma mulher mais velha e rica, que faz promessas, e aí ele fica, assim, admirado pelo tanto de seguidor que ele tem. Enquanto isso, Ben fica fascinado por um dos seguidores de Klaus. No presente, a Layla vai consertar a ferida do Diego, e aí o Cinco chega contando sobre a história do seu velho amigo Pogo, né? Na estrada, a Vanya sai com um carro e acaba se deparando com os suecos, e aí eles atiram nela e ela causa uma super explosão. O Elliot vai pedir para o Cinco ficar de olho nos radares e ele percebe que isso vem da Vanya. Ele vai para o milharal, fica feliz de encontrar a Vanya e fala para ela, olha, você tem que vir com a gente porque não era para você estar aqui e os suecos estão te procurando por isso, porque não era para você estar aqui. Enquanto isso, o Luther, na sua corrida, ele fica pensando na Allison e pede pro Jack rastrear alguém e dar um guardanapo com o nome de Allison. Enquanto isso, a Allison vai atrás do Klaus e, cara, esse momento é muito bom nesse episódio, porque ela passa momentos junto com ele e ele é super good vibes, né? E ela fala que não conseguiu usar os seus poderes desde o apocalipse. A manipuladora vai numa loja de animais e vê uma criança batendo no vidro de um peixe e ela sussurra no ouvido da criança, que faz a criança fazer xixi em si mesma e vai embora. Nisso, o movimento questiona o que está acontecendo com o Raymond lá na prisão e a Allison fala que eles devem cancelar o protesto, mas a galera não aceita porque eles querem aproveitar o fato de que o JFK estaria chegando em 5 dias. E aí o protesto vai acontecer. Enquanto isso, lá na delegacia, o Ben assusta um dos guardas e o Raymond tá salvo e, obviamente, nós temos que ter uma piada nisso, porque o Klaus pega e fala, ai, agora a gente é cunhado e agora o churrasco em família vai ficar ainda mais estranho. O Cinco tentando convencer a Vanya do seu passado, contando as coisas, mas ele é obrigado a ocultar a verdade sobre como aconteceu o apocalipse. Claro que Vanya, ela não sabe que ela acabou gerando muita coisa desse apocalipse, ela se assusta e vai ligar para a família Cici e Harlan e diz que ela volta já já. Passando de Layla e Diego, que acabam se envolvendo, se beijando, e Diego ficou intrigado com o Reginald. Quando o Luther sabe do endereço da Allison, ele vai atrás, mas olha só que climão! Ele vai encontrar o Raymond, que fala que eles estão casados. Olha só o climão. Passa para Allison entrando em um bar, sofrendo racismo, mas o movimento pega e vai protestar junto com ela. Todo mundo entra no bar. Enquanto isso, nós temos o passado de Klaus vindo à tona, sobre o Dave e tal, sobre ele se alistar ao exército. E nesse mesmo tempo que ele está conversando lá com o Ben, eles percebem que a Allison está em perigo. A confusão naquele lugar
lugar tá super acontecendo e Raymond entra, mas é espancado. E a Allison é obrigada a fazer com que aquele policial saia de lá e pare com isso. E o Ray fica todo, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele dá uma ignorada nela, até porque ele conheceu o Luther sem mesmo a Allison dizer que tinha irmãos. Então, esse casal dá uma separada ali fisicamente na distância. Ela quer tentar fazer alguma coisa, mas o Klaus leva ela para um lugar seguro. O Luther, ele vai perder a luta porque ele quer sentir muita dor, isso para surpresa dos 5, Vanya e Jack. E para finalizar esse episódio, nós temos Layla saindo enquanto o Diego está dormindo e vai para a mesma loja de animais que a Handler foi. E ela pega a chave dentro de um aquário, entra no quarto e fala: "Mãe". Sim, descobrimos que ela é filha da manipuladora. Episódio número 4, Majestoso 12. Quando a gente descobre desse parentesco, entre aspas, nós descobrimos que Handler acolheu a família de Layla, porque no flashback a gente sabe que toda a família dela acabou morrendo pela comissão temporária e Handler acolhe, então trata como se fosse filha. Nisso, a gente já vê na atualidade a conversa entre as duas. Layla quer matar 5, mas Handler acha que 5 vai valer mais se ele estiver vivo. Depois nós já vemos a junção da Vanya ali com o Luther, que pergunta para ela o que causou o apocalipse, e mesmo sem dar muitas palavras, ela entende que acabou indiretamente causando esse apocalipse. Ela fica com raiva do 5 e fala que vai embora, não vai ajudar ele, já que ele está mentindo sobre o que aconteceu e não vai contar a verdade para ela, e ela vai voltar para a fazenda. Diego, Layla, 5 e Elliot estão num plano para descobrir onde o Sr. Hargreaves está, e aí eles acabam descobrindo que ele faz parte de uma organização secreta do governo, e o Elliot vai dar o ponto certeiro e vai dizer que ele é um dos majestosos 12. Passa pra Vanya voltando pra fazenda abraçando Cissy, né, e ela promete que vai contar tudo no café da manhã. Enquanto isso, no restaurante, Klaus se aproxima de Dave, que era aquele affair, e ele fala para ele não se alistar no exército. Mas chega um parente dele, o Brian, e começa a fazer insultos homofóbicos contra o Klaus e obriga o Dave a socá-lo. Klaus sai de lá assim, tipo, meu Deus, o que aconteceu? E o Ben fica chocado. A Allison chega na casa dia desse e descobre que eles estão fazendo uma reunião sem ela. Ela se sente super traída e até o Ray fala pra ela: olha, eu acho que você tá trabalhando aí como infiltrada do FBI e tal. E tipo, ela sai super triste dali. O Klaus, que estava sóbrio durante muito tempo, vai pra bebida. E vocês sabem como é o álcool na vida do Klaus, né? E quando ele chega em casa com a bebida, ele se vê de frente com seus seguidores e fica assim: meu Deus, o que eu tô fazendo? E aí ele acaba fugindo. 5, Layla e Diego vão em busca aí de descobrir sobre o Reginald, mas o 5 já fala: olha, Layla, não confio em você, tá? Apesar de você ter feito uma lavagem cerebral aí no Diego, eu não confio em você. Mas ela fala que tá do lado deles. A Allison encontra com Luther e os dois acabam conversando do que tá acontecendo. Lembrando que o povo ainda tá meio que dividido, estão se encontrando aos poucos. Luther conta que eles causaram outro apocalipse daqui a 7 dias. Depois que a Vanya conta tudo pra Cissy, elas percebem que Harlan não está por lá. Elas saem de casa, percebem o lago e pode ser que ele esteja lá no fundo. E Vanya usa seus poderes para separar a água, faz aquele movimento do CPR e quando ela vê que aquilo não dá certo, ela acaba transferindo um pouquinho aí das suas partículas de poderes para ele e ele consegue sobreviver. Tem coisa estranha acontecendo aí. Lá no evento, o Diego pergunta para Layla o que aconteceu, que ela saiu e que ele acordou e ela não estava lá. Ela deu uma desculpa, mas aí acontece que ele reconhece uma figura bem parecida com a Grace. E, enfim, troca algumas ideias ali. Lembrando que quando Luther perdeu a luta, ele ficou mal visto pelo Jack Ruby, Sr. Ruby. E aí ele não consegue ter o seu lar de volta e vai procurar os 5 lá na loja. Mas Elliot fala que ele saiu com o Diego. Voltamos para a Vanya junto com a Cissy, que conversam sobre Harlan. E aí temos um momento muito íntimo das duas, em que elas se beijam, depois de uma conversa em que a Cissy fala que Carl não vê mais ela
como uma mulher. E como o Luther tava lá com o Elliot e tal, eles acabaram conversando, mas o Luther solta... Gente, Luther, esse personagem, vamos combinar, né? O Luther solta que eles vão ter um apocalipse em 7 dias. O Elliot fica... Meu Deus... Ele não sabia disso. E nós temos uma cena muito legal no final desse episódio, que é a cena de luta. Mas antes de toda a luta acontecer, de algumas coisas derem errado, o 5 descobre que o Majestic 12, que é os Majestosos 12, eles estão na tentativa de matar o presidente para eles não investigá-los, né? O JFC. E aí acaba acontecendo toda a confusão, a luta, a Layla precisa escolher entre Diego e 5 e ela vai proteger o 5. Vamos pro episódio 5, Valhalla. Um flashback de 62 vai mostrar Pogo antes dos experimentos que estavam sendo feitos sobre ele. Nesse experimento tinham pessoas olhando, inclusive o Reginald, e o Pogo ele é enviado para o espaço, mas algo dá errado, ele volta e eles conseguem fazer com que ele volte à vida. Mas, obviamente, com algumas coisas alteradas. E voltando do ponto onde eles pararam no episódio passado, Layla, Diego e 5, Diego fica furioso, porque como assim Layla conseguiu defendê-lo lutando? Por que ela sabe lutar? O que acontece? Ela não tá ali por acaso, mas ela fala, não, eu tô aqui com vocês. E aí ele fala, o 5, para que ela vaze da vida deles, porque ele não sabe quem é ela. Klaus volta a bebida e a Alison fala, olha, eu não serei a sua facilitadora se você quiser voltar a beber. E aí ele conta do seu estresse que ele teve com o Dave, da sua vida, do seu passado, e ela fala, olha, tem bebida melhor do que essa que você tá bebendo. Enquanto isso, as coisas esquentam entre Vanya e Cici, e quando elas estão deitadas, Carl chega e esse clima é interrompido. 5, Diego e Luther entram em um consenso de que eles precisam reunir todos de The Umbrella Academy. Vanya fica estressada com o jeito que Carl trata a família e ela acaba quebrando as janelas. Harlan vai tentar acalmá-la. A Layla vai ficar furiosa com a manipuladora, principalmente porque ela tenta perguntar por que os soviéticos tentam fazer com que o 5 morra, né? Ela acaba entregando a faca que a manipuladora pediu para que ela recuperasse. E nós temos então a The Umbrella Academy reunida, o encontro e abraço da Vanya e da Alison, mesmo a Alison estando desconfiada aí. Eles perguntam se o Ben tá junto, mas o Klaus ele mente. Enquanto isso, Manipuladora e Layla vão até o encontro dos soviéticos, visitam a casa em que os soviéticos estão escondidos e colocam uma transmissão e descobrem que o próximo alvo é o Diego. O 5 vai contar para todo mundo o que tá acontecendo, mas mesmo Diego querendo matar Reginald, 5 fala que eles precisam conversar primeiro para saber o que vai acontecer. E Diego fala para ele voltar, vem o carro e entrega um recado de Reginald. E para que eles possam fazer as coisas, Vanya, Alison e Klaus decidem que cada um precisa, já que eles vão enfrentar o apocalipse, enfrentar realmente os seus medos, né? Klaus, os seus seguidores, Alison vai contar pro Ray e Vanya também vai contar pra Cici. E aí nós temos uma cena muito legal no Odessa, onde eles dançam e bebem, é muito legal essa cena. Os suecos rastreiam o que eles acreditam ser o Diego, mas eles são enganados e caem em uma mina e o Oscar é explodido em pedaços, porque na verdade eles rastrearam a faca do Diego. Isso tem dedinho sim da manipuladora. Enquanto isso, o 5 vai atrás da Layla e aí eles começam a lutar, porque o 5 ele vai prometer a promessa que ele fez de que quando encontrasse com ela, ele a mataria. Até que aparece a manipuladora. E aí o 5 fica chocado porque ela tá viva. Nisso, no final do episódio, nós temos a Vanya indo encontrar a Cici e fala que elas não têm muito tempo. A Vanya, quando vai encontrar a Cici na fazenda, vê que ela dormiu com o Carl de novo, mas a Cici pega e fala pra ela que ela não tá pronta ainda, ela precisa de mais tempo, só que a Vanya fala, olha, a gente não tem mais tempo e não dá pra eu explicar agora. A Vanya sai e a Cici fica lá gritando ela.
Episódio 6, Uma Ceia Leve. Começamos mais uma vez em um flashback de 61, quando vai mostrar o que aconteceu realmente com a Allison. A Allison, ela começa a lutar com as pessoas e vê que existe uma segregação naquela época e vai encontrar um consolo e um abrigo na Odessa, no salão de cabeleireiros. E aí foi onde ela conheceu o Raymond, que fica encantado por ela quando ela recebe o panfleto do ativismo. De volta ao presente, a manipuladora pega e fala pro Cinco: olha, eu tenho uma proposta para você. Ela sempre oferecendo as suas propostas e fala: se você aceitar o conselho da comissão temporária, eu consigo te mandar de volta para seus irmãos e para sua família da Umbrella Academy para o ano de 2019, que é o ano que vocês precisam estar mesmo. Aí o 5 fala do apocalipse, né? Sobre os 2 apocalipses. E ela fala: se eu estiver no comando, eu consigo evitar isso. E o 5 fala que vai pensar na proposta. O Diego e a Vânia acham que eles têm que se encontrar com o pai, mas o Luther é contra. E aí o Luther, de uma maneira de fazer com que a Vânia fique contra o seu pai, conta tudo o que ele fez com ela, mas depois disso ela fica mais excitada ainda em poder enfrentá-lo, né? E o Diego acha que eles precisam enfrentar todo mundo junto. Enquanto isso, no seu culto, o Klaus ele vai se abrir para todos os seus seguidores e fala: olha, gente, eu sou uma fraude, eu menti para vocês o tempo todo. E aí o Kit levanta, que é um dos seus seguidores, e fala assim: eu também sou uma fraude, todo mundo acredita nesse discurso, nesse movimento. Eles são surpreendidos pela visita do Dave e do Jill. Depois disso, nós temos a Allison contando tudo sobre seus poderes, seus irmãos, falando que já existia um presidente negro na Casa Branca. Ele fica: meu Deus, né? Porque nessa época nunca iria acontecer. E aí ele pede para ela mostrar os seus poderes. Eles vão até o café só para brancos, ela força o cara a servir café para todo mundo e ele fica impressionado e pergunta para ela se ela já usou os poderes nele. Ela diz que não, mas ele fica meio desconfiado sobre essa negação. Enquanto a Layla e a manipuladora jogam bingo, a Layla demonstra um pouco de ciúmes quando a manipuladora diz para ela que o 5 seria o melhor assassino para a comissão temporária. E esse ciúme dá o fato de que esse título deveria ser para ela, né, e não para o 5. E a manipuladora pergunta sobre o Diego, né? Se precisasse matar ele, o que ela faria? Depois do choque de ver Dave novamente, o Klaus recorre à bebida, né? E o Ben, ele fica: preciso ajudar esse cara, ele é meu irmão, meu brother, e acaba possuindo o corpo do Klaus. Nisso, o Dave vem conversar com ele, pede desculpas pelo que aconteceu no café e pergunta como que ele sabe que ele se alistou no exército, até porque tecnicamente isso ainda não aconteceu na linha do tempo do Klaus. E o Klaus fala que ele não precisa se provar para ele, né? Ele sabe do que acontece em relação à família. O Kit, então, ele vai dar o convite para o jantar do Sr. Reginald. A manipuladora vai visitar os suecos em uma sauna a vapor e, como é o nome, a manipuladora vai manipulá-los para que eles consigam matar o Diego e fala que ele foi responsável por ter matado o Oscar lá em relação às minas e pedem para que deixem o 5 livre e salvo. The Umbrella Academy vai então no jantar de Reginald e aí eles ficam cada um querendo falar uma coisa, tentando ver como que eles vão falar com o seu pai, e o Reginald chega, olha para eles e fala: quem são vocês, né? E aí o 5 vai contar tudo o que aconteceu, que ele é o pai dele e que vai haver um assassinato do presidente. O Reginald fica assim: então me prova aí, mostra seus poderes. O 5 vai quebrar aí os seus poderes, a Vânia também vai mostrar. O Ben tenta entrar no corpo do Klaus, mas não consegue. E o Reginald vai chamar o 5 e fala que realmente ele dali é o mais sensato. O 5 vai perguntar então sobre algumas coisas. Reginald fala para ele que se vai ter um apocalipse, ele não deve mudar muito tempo, apenas um segundo já seria o necessário. Mas o 5 acha que ele precisa realmente mudar muita coisa e um
um segundo talvez não faria diferença? E depois de alguns momentos, os dois bebem. Elliot é atacado pelos suecos Axel e Otto, que pedem a localização do Diego, né? Porque a manipuladora foi lá e pediu para eles, mas o Elliot foi relutante e, obviamente, foi atacado pelos dois. A Vanya vê a Cici do lado de fora, depois ela vai para o carro e as duas começam a conversar. A Cici fala que precisa de mais tempo e a Vanya fala que vai protegê-los. Então ela se beija e o Carl olha, fica sabendo de tudo, mas não vai confrontá-las. Diego e Luther vão chegar mais tarde e encontram Elliot morto. Depois eles veem a mensagem dos suecos que está escrito Öga for Öga, que significa olho por olho. Vamos pro episódio 7, então, olho por olho. O 5 vai para 82, que é o ano e o lugar onde a manipuladora mandou para que ele fosse. E aí ele chega lá, pede um troco para colocar na máquina de chiclete, fica nervoso, quebra a máquina de chiclete e pega um machado, pronto para entrar na sala de reunião e matar todo mundo ali. Vai acontecer uma cena muito legal. A recepcionista vai tentar pará-lo, vai quebrar aquele aquarinho do AJ, apesar de AJ não estar morto. O Klaus, ele não tá conseguindo dormir porque acha que no momento que ele dormir, o Ben vai entrar e possuir o seu corpo. E o Ben quer entrar no corpo dele porque ele quer muito falar com Jill. Enquanto isso, na casa dos Cooper, o Carl, já sabendo, mas não confrontando Vanya e Cici, pede para que a Vanya acompanhe ele. Mesmo a Cici não concordando, porque ela dá desculpa de que a Vanya acalma e deixa o Harlan muito melhor, a Vanya fala que tá tudo bem e vai junto com o Carl. Raymond está com pressa na casa Chestnut e aí ele diz pra Allison que ela chamou a atenção de algumas pessoas. Ele vai perguntar se a Allison quer ir junto com eles e ela fala que não se sente bem. Depois ela olha pro Ray e fala que o ama, mas ele não corresponde. A manipuladora e os 5 se encontram então para cumprir o acordo, então ela troca a maleta pelo AJ, que está no saco plástico agora. Só que o que ele não imaginava, que não estava no acordo, é que a manipuladora falou para ele que ele teria 90 minutos para ir com a sua família com essa maleta para 2019. E ele fala, pô, 90 minutos é pouco tempo para reunir minha família que estão espalhada aí por todo lugar. Então ela fala, se você passar disso, as coisas vão piorar. O 5 então acaba sabendo do recado dos suecos, né, olho por olho, e eles criam a teoria de que Elliot chegou muito perto da verdade. A manipuladora na comissão temporária chega e fala que todo o conselho foi devastado, né, e agora a supervisão vai ter que ser de outra pessoa, no caso, né, ela mesma. E diz que por questões de segurança, a sala de pastas vai ser fechada. Luther, Diego e 5 entram em acordo de que eles precisam se separar para encontrar os outros membros de The Umbrella Academy. E o Diego fica muito triste porque foi passado para trás, porque a Layla só queria chegar perto dos 5. Enquanto isso, o Klaus vai dialogar com o Ben e eles entram em acordo e o Klaus deixa o Ben usar o seu corpo, mas com algumas regras, né? E o Ben fica todo feliz porque ele não sentia essa sensação fazia muito tempo de estar vivo, colocar os pés na grama, deitar ali com o Jill. Então, esse foi um momento muito hilário desse episódio. Carl vai levar Vanya a um campo de vacas e comenta que ele sabe sobre o relacionamento dela com a Cici e diz e ameaça que vai colocar o Harlan em uma instalação mais equipada para o seu tipo. Só que ele não faria isso se a Vanya saísse de lá, então ela é meio que forçada a ir embora. Luther vai encontrar a Allison, contar que eles precisam voltar em 42 minutos. A Allison fica feliz porque ela vai poder ver de novo a sua filha Claire, mas ela não acredita que o 5 vai acertar dessa vez, então ela não acha justo. Enquanto Ben está com a Jill, ela desconfia um pouquinho e pergunta se realmente ele é o Klaus. E quando ela pergunta se ele quer fazer sexo com ela, o Klaus tenta voltar para o seu corpo. Mas Diego chega e fala que eles precisam voltar. A Layla, então, junto com a manipuladora, estão em uma conversa. A manipuladora chega, coloca o peixinho ali no aquário, o AJ, na sua mesa de escritório e nomeia a Layla como chefe de segurança. E a Layla fala, ok, mas eu quero
tudo do meu jeito, eu vou escolher minha equipe. E a manipuladora concorda. Nisso, quando o Diego chega lá para falar com o Klaus, o Ben, que tá possuindo o corpo dele, vai dizer a ele, pro Diego, que ele não é o Klaus e sim o Ben. E aí o Diego não acredita muito até que ele conversa e pergunta de uma situação sobre o ursinho da Alison e ele responde corretamente. O Diego fica todo feliz e o Ben fala que em 30 minutos ele estaria no lugar. Porém, quando o Diego vai embora, o Klaus tenta voltar para o seu corpo. 5 encontra a Vânia fala que ok, ela vai voltar, mas ela não quer sair sem se despedir da Cissy e do Harlan. Mas aí o 5 fala, olha, então tá, vai se despedir, mas em 30 minutos todo mundo precisa estar no beco. Layla se encontra com o Diego fica nervoso porque, óbvio, ela mentiu pra ele, mas ela convence aos dois beberem lá pelo Elliot e tal, só que, na verdade, ela deu um sedativo na bebida dele. A Alison vai se despedir do Ray e pede pra ele ir com ela, mas ele fala que não, ele não vai deixar o movimento e ele precisa fazer parte disso. E ela diz, olha, em 2019 o movimento não vai estar feito, não vai adiantar. Ele fala, mas a minha parte em 63 eu vou fazer sim. Ela então dá um beijo de despedida nele e pergunta se ele quer esquecer ela, porque ela falaria, né, sobre o boato, eu ouvi dizer, e ele fala que não, que faria tudo de novo. Nisso, Alison é atacada, leva um soco na garganta, não consegue usar os seus poderes, mas no momento em que ela recupera, ela fala que o Axel mataria Otto. E ele o faz, né? Porque poder da Alison é isso, ela consegue fazer tudo e Axel sai correndo. A Vânia vai contar tudo pra Cissy e a Cissy concorda em sair junto com Harlan. No beco, apenas 5, Luther e Klaus, né? Possuído pelo Ben. Eles estão lá. E no momento o Klaus vomita o Ben e o 5 fica, óbvio, muito chateado e bem bravo porque a galera não conseguiu cumprir uma tarefa simples de estar no lugar correto. No caminho para o lugar, a Vânia descobre que a Cissy deixou um bilhete para o Carl e ela é encurralada pela polícia, né? A Vânia tenta usar os poderes, mas ela é atingida e fica inconsciente. Na comissão temporária, a Layla vai apresentar o Diego para a manipuladora e como a galera não tá lá no beco a tempo, o 5 vai precisar se desfazer da maleta. Episódio 8, os 7 estágios. Quando a Vânia acorda, ela descobre que a Cissy e o Harlan foram liberados de volta para o Carl e ela é interrogada. Eles acham que ela é uma ameaça russa e quando ela tenta usar os seus poderes, ela é subjugada. O 5 não fica impressionado que a Vânia não está no lugar, mas ele fica assim, por que a Alison e o Diego não estavam lá? E o Luther levanta a questão para o Klaus falando que talvez eles estivessem com problemas e pede para o Klaus ir atrás da Alison. O 5 acredita que seu futuro está selado. Aliás, ele fez tudo e não ajudaram ele em nada, né? Ele se tranca em um lugar. Klaus consegue achar a Alison, que não sabe o que fazer com o corpo ali do outro, né? Manipuladora não quer que o Diego faça parte da equipe da Layla, ela fica até chateada com ela e o Diego é ameaçado por ela, porque a manipuladora fala pra Layla, se ele fugir da linha, ela mesma vai ter que matar o Diego. Grace encontra alguns documentos do Reginald lá na fábrica da Umbrella e ele pega ela com esses documentos que são duvidosos, né, sobre a questão lá do presidente, e ele fala que só vai explicar depois. Ah, eu não consigo explicar agora, só depois. E ela pega e vai embora. O 5 se dá conta de que existe uma versão em que ele precisa garantir que o presidente seja morto e para isso ele vai usar uma das maletas. Então ele conta pro Luther e pede pro Luther ajudar nesses problemas de que eles não podem ficar ali ele mesmo em sua própria versão, um olhando para a cara do outro, né? Isso dá uma confusão. Vânia é acordada sob a supervisão do FBI e ela recebe LSD através de colírios, causando alucinações. E essas alucinações trazem flashes do passado no tempo em que ela era número 7. O 5 precisa confrontar os seus 5 anteriores, mas todos eles vão ter uma relutância para entregar essa maleta para ele poder voltar para 2019. Ele vai contar com a ajuda do Luther. Layla leva o Diego para a reunião da comissão,
mas ele acha o vídeo de introdução muito chato, mas ele fica atento para um fato de que existe uma sala de quadros de comando infinito, e ele vai atrás dessa sala em que toda a linha do tempo é monitorada. O 5 diz ao seu eu anterior que ele vai trocar o cálculo correto pela maleta, que é uma situação que os dois saem ganhando e todos podem voltar para o seu lugar correto. Mas o seu eu anterior tá relutante, fala que vai no banheiro e 5 acaba dizendo pro Luther que algo não tá certo. Diego então vai descobrir que o que causa o apocalipse é a própria Vanya, ou seja, todos os experimentos e o que o FBI está fazendo com ela é que vai causar essa explosão em Dallas. Luther vai se aproximar do 5 anterior e diz que o Leonard é uma perda de tempo e vai dizer que Vanya é quem causa o apocalipse. Os 5 mais velhos sugerem que os dois viajem para 2019 e façam as pazes com Vanya, evitando o fim do mundo. Além disso, por conta da psicose paradoxal, os 5 anteriores sugerem que Luther tire o número 5 atual dessa miséria. E o Luther fica confuso em qual deles acreditar. Diego vai contar aos outros sobre a causa desse apocalipse, a Alison fica chocada e até o Raymond, que tá junto com ela, fica assim, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? E eles tentam impedir a Vanya que desencadeie e cause toda essa coisa nuclear. Enquanto isso, a galera vai atrás da Vanya, que os caras estão aumentando ali a voltagem e ela tem vários flashbacks. Enquanto isso, ao mesmo tempo, a gente percebe que Harlan tá tendo os mesmos poderes de Vanya, porque naquele episódio em que ela faz lá e transfere algumas partículas de poderes dela para ele consegue agora ter esses poderes. Vamos pro episódio 9, 743. Alison, Diego e Klaus lutam para chegar até a Vanya, mas eles não conseguem. Como o único que fica e tem a oportunidade de conseguir chegar lá é o Klaus, mas ele usa tudo que ele tem e não consegue. Quem vai salvar esse momento vai ser sim o Ben, que não é afetado por essa voltagem. O 5 mais novo vai falar com Luther sobre como os 5 anteriores estão tentando matá-lo. Mas aí o Luther pega e fala, você tá sofrendo aí a psicose paradoxal. E o 5 admite, pode ser que ele esteja mesmo fora um pouquinho de si. E aí fica nesse conflito, né? Enquanto os 5 anteriores tentam matar o presidente, o Luther tenta escolher qual dos 5 ele deve proteger. O Herbie, ele vai confessar à manipuladora sobre o que Diego fez, né? Que ele descobriu lá o arquivo 743. Enquanto isso, a Layla é lembrada do seu acordo com a manipuladora. Ou seja, ela percebeu que ela só fez isso, só deixou o Diego fazer o que fez para que a Layla pudesse matar e cumprir sua promessa de matar o Diego. O Ben se aproxima de Vanya e tenta possuir o corpo dela para que ela pare com seus poderes, e esses poderes estão afetando o Harlan, que já corta para ele lá falando o nome de Vanya, e o Carl fala, vou levar ele para alguma instalação. Só que a Cissy vai confrontá-lo com uma arma. Herbie vai confessar tudo o que aconteceu para que o Diego pudesse sair de lá e por que ele ajudou a família. E a Layla, quando tem o acesso ao arquivo 743, ela entende algumas coisas e fica chocada. Mas ela vai dizer pro Herbie que ela não vai matar o Diego porque ela o ama. Aí vem uma cena crucial luta entre os 5, né? O 5, ele é muito bom em lutar e o 5 presente confronta os 5 anteriores, que é no momento em que ele tentar matar o presidente, o Luther é impedido e aí começa a luta entre os 5, né? O 5 passado e o anterior. Enquanto Vanya tá no seu subconsciente conversando ali com Ben, o Ben acaba fazendo tudo e vai confortá-la dizendo que seus irmãos estão ali para salvar ela do lado de fora. E ela fala que ela se lembra de tudo, fica chateada por mais uma vez estar causando esse apocalipse. O Ben, ele vai falar, olha, não é culpa sua porque o Reginald tratou você como bomba antes que você fosse uma. E vem uma cena emocionante porque o Ben começa a se dissolver e ele pede para ela dar um abraço nele e sussurra algo no ouvido dela
para que ela conte para o Klaus. Voltamos para a Sissy confrontando o Carl, que pede para ele sair do carro, mas no momento da distração com o Harlan, o Carl pega a arma e atira no Harlan, mas usando os mesmos poderes que Vanya costumou usar, essa bala atinge nele mesmo, no Carl. A Layla, obviamente, vai confrontar a manipuladora, né, que mulher, né, do cão, e ela pergunta, né, como que ela sabia que ele tinha matado os pais dela. E que falou que sabia que quem tinha dado a ordem era o AJ. E nisso ela fala que o Diego estava tentando esconder tudo isso dela, e ela fala que precisa resolver isso de uma vez por todas. Quando a Vanya acorda, ela encontra seus irmãos, pergunta se tá tudo bem, e aí fica tudo numa boa, mas o Diego, ele fala que a morte do presidente não é a causa do apocalipse. O 5 do presente tenta colocar o 5 antigo no vórtice. O 5 mais velho concorda em ir para o vórtice se ele der a matemática perfeita. E o 5 fala que só faltou ali colocar um decimal em um dos números. O 5 e o Luther conseguem, mas eles danificam essa maleta que eles usariam para ir para 2019. Mesmo tentando impedir o evento da morte do presidente, o Diego vai atrás do Reginald, mas percebe que mesmo assim o presidente é morto. Reginald, ele fica furioso pela morte do JFK e aí tem um conflito com os outros membros dos Majestosos 12 e vai matar todos esses membros. E ele acaba revelando que ele é um ser interdimensional. Lá na comissão temporária, a manipuladora fala que agora é guerra. Ela fica doida da vida lá na sala e em seguida corta para o celeiro de Sissy e Harlan não tá controlando os seus poderes. Episódio 10, o fim de algo, vulgo o último episódio da segunda temporada. O episódio começa com um flashback de 2006 no funeral de Ben e Reginald vai usar esse funeral como forma de punir os irmãos e fala que a culpa foi toda deles. Nesse momento, quando todos saem, Klaus ele invoca o Ben e o Ben fala e faz uma despedida, mas o Klaus convence ele para que ele fique, que ele não tinha pressa de ir embora, né? Que ele não tivesse essa pressa. Nisso nós estamos no presente, no caso da série, né, em 63, quando acontece todo o assassinato, e eles vão dar possíveis ajudantes para o assassino do presidente, o Oswald. E eles vão colocar a cara do pessoal de The Umbrella Academy, Diego, Luther, Vanya por ter matado membros do FBI, enfim. A Vanya tem uma visão do Harlan precisando dela, então ela fala pra galera, olha, pessoal, preciso ajudá-la a Sissy porque ele tá precisando de mim. E o Klaus, ele vai chegar perto da Vanya nesse momento no carro e ela conta o que o Ben disse pra ela, né, no sussurro do episódio passado. E ela fala que o Ben quis ficar, né, ele não ficou, ele não encontrou a luz, não por causa do Klaus, e sim porque ele queria ficar e estava acostumado com aquilo e tal. O Klaus se sente aliviado e fala que os irmãos precisam realmente ajudar a Vanya e todos eles vão lá pro celeiro. A Sissy com a arma vê que a galera tá se aproximando e fala, quem é você, Vanya? O que você fez com meu filho e tal? E ela fala, eu sou a única que posso ajudar o Harlan. Então ela vai entrar no celeiro e vai tentar aí fazer essa ajuda. Nesse momento, Layla e a manipuladora chegam naquele local e aí o Diego até zomba, fala assim, nossa, mas e aí, só vocês duas? Aí do nada aparece um monte de gente pra lutar com todos eles, acontece cenas épicas, eles começam a lutar e do nada Dona Layla começa a soltar os seus poderes e é como se ela espelhasse todos os poderes de todos os membros de The Umbrella Academy. Então ela consegue se transportar, ela consegue ter a força, ela chega uma hora que quase eu fiquei com o coração partido quando ela faz com que o ouvi dizer da Allison vire um tiro pela culatra e ela fica sem respirar, e é nesse momento em que o Luther faz um boca a boca ali com ela. Nesse momento, Vanya dá aquela explosão, tudo, eles matam os outros e ali no celeiro eles começam a ter um diálogo ali da Layla. A Layla fica sabendo de muitas coisas, a manipuladora entra e atira em todos os membros de The Umbrella Academy. O 5 que sobreviveu fica observando, vê tudo que acontece e a Layla vai perguntar pra manipuladora, então quer dizer que é verdade que você que mandou o 5 matar meus pais? Só que até mesmo a Layla, ela
é morta, né? E antes que a manipuladora mate o 5 se lembra daquela conversa que ele teve com o Reginald, que falou sobre os segundos. Então o que ele faz? Volta 3 minutos antes do atirador entrar, da manipuladora, né? Antes dos seus irmãos levarem os tiros, e aí ele consegue voltar ao passado para que isso não ocorra. Então Axel mata a manipuladora, a Layla consegue a maleta, sai de lá. O Luther, antes da Layla sair, tenta deter, mas o Diego não deixa, porque, claro, tá com sentimentos à flor da pele. Lá no andar de baixo, a Vanya, lá com a Cici, diz que não consegue fazer muita coisa pelo Harlan. E a Vanya fala, ó, faz as malas, vamos com a gente que a gente precisa sair daqui. E a Cici recusa, fala que não. Agora, com o Harlan com seus poderes, ela tem medo de que uma viagem do tempo possa acontecer alguma coisa diferente. Raymond acha a carta da Allison dizendo que ela ama muito ele, mas com o recado de que ela precisa voltar para sua linha do tempo. Cici sai da cidade junto com seu filho e aparece ele levitando ali seu passarinho. Axel entra em um ônibus que foi dirigido pelo culto de Klaus. Umbrella Academy se reúne para voltar para 2019 porque o 5 consegue com Herb, que foi nomeado o chefe da comissão temporária. Eles pegam essa maleta e vão para 2019. E aparece a cena icônica do final dessa temporada, que é eles chegando lá na casa achando que tá tudo certo, mas na verdade eles encontram um Ben vivíssimo e quando eles olham pra cima, na parte de cima, tem silhuetas de 5 pessoas e um cubo flutuante. Do nada vem Reginald e fala que eles estão na Sparrow Academy. E o Ben pergunta pra Reginald: quem são eles? Terminamos então o resumo. Olha, esse resumo foi grande, mas a temporada, cada episódio tem aí uns 50 minutos, 1 hora de duração, são 10 episódios. Eu espero que eu tenha te ajudado bastante. Se inscreve no canal, eu sempre faço resumos aqui de séries. Comente aqui embaixo o que vocês acharam, dá o like no vídeo e espero vocês no próximo vídeo de segunda a sexta. Um beijo, tchau!